Hey, what's up, guys? This is Anderson in the house. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito fácil. Só que, infelizmente, muita gente acaba se confundindo, que é a diferença entre o to be e o do como auxiliar. Para isso, eu vou contar uma história que eu tenho certeza absoluta que vocês vão entender perfeitamente e no final dessa história vocês nunca mais vão se confundir entre essas duas coisas. Preparados? So, let's go! Vamos lá então, vou contar uma história para vocês, mas para isso eu quero que vocês entrem nessa ideia. Vamos agora para um universo paralelo, que é o universo dos verbos. E nesse universo dos verbos existe um Deus lá, o Ser Supremo. Esse Ser Supremo é o verbo to be. Por que ele é o Ser Supremo? Porque o verbo to be ele tem alguns poderes que nenhum outro verbo tem. E eu vou contar eles para vocês agora. Primeiramente, o verbo to be ele tem um guarda-roupa, e nesse guarda-roupa dele, ele tem 3 roupas distintas. As roupas são am, are e o is. E ele vai vestir essas roupas de acordo com quem ele acompanha. Se ele estiver acompanhando o I, ele vai vestir o am. Se ele estiver acompanhando o you, o we e o they, ele vai vestir o are. E se ele estiver acompanhando o he, she, it, ele vai vestir o is. Então, basicamente é isso. Só o verbo to be tem esse poder e tem essas roupas em seu armário. Nenhum outro verbo tem. O verbo to be, quando ele está na negativa, ele não permite que o not, que é o não, venha antes dele. Como vocês sabem, o não geralmente vem antes do verbo. Por exemplo, em português, eu não falo alemão. Então, o não está vindo antes do falar, que é o verbo eu não falo alemão. E tem um outro poder também que só o verbo to be tem, que é o poder de pular para frente do sujeito em uma pergunta. Então, por exemplo, se eu pego e falo, she is my friend, eu estou falando, ela é minha amiga. Na negativa ficaria, she is not my friend. Como vocês estão vendo, o not está vindo depois do verbo to be. Mas em uma pergunta, o que acontece? O is, que é o verbo to be, virá antes do she. Então, em vez de ficar she's my friend e simplesmente eu mudar a minha entonação, o is vem antes do she e será is she my friend? Ou seja, eu mudo minha entonação e eu mudo essa ordem. Então o verbo to be, só retomando aquela ideia, pessoal, o verbo to be ele tem o poder de vir antes do sujeito em uma pergunta e de não permitir que o not venha antes dele em uma negativa. E como vocês sabem, quando uma pessoa é poderosa, o poder gera um sentimento péssimo em outras pessoas chamado inveja. E no mundo dos verbos, voltando àquela história louca que eu comecei a contar para vocês, no mundo dos verbos, nós temos vários verbos. Todos os verbos pertencem, obviamente, ao mundo dos verbos. E tinha um verbo em específico que era o verbo to do. O verbo to do, ele começou a sentir uma inveja tremenda do verbo to be. Ele não aceitava que só o verbo to be pudesse vir antes do sujeito em uma pergunta, pudesse mandar o not para depois dele, ao passo que outros verbos não têm esse poder. Eles não têm o poder de se posicionar antes do sujeito em uma pergunta, eles não têm o poder de mandar o not para depois deles. Então ele começou a sentir uma inveja tremenda. Ele decidiu procurar Freud, que também existia no mundo dos verbos. E aí, depois de muitas análises, depois de muitas sessões de terapia, de psicoterapia, ele conseguiu se livrar dessa inveja que ele tinha do verbo to be e aceitou a sua posição de um simples verbo que tem uma alma. Que a alma do verbo é o quê? É o significado que ele carrega. Então, o to do, ele tem um significado que é fazer. Fazer, executar uma tarefa, alguma coisa desse tipo. Enfim, ele se aceitou nessa posição de verbo simples. Porém, aquela energia negativa que ele tinha e que ele conseguiu se livrar, ela se personificou, criando um clone desse to do. Só que não veio a ser o to do, veio a ser o do. E esse do ele é um desalmado, porque como eu falei anteriormente, todos os verbos têm alma. A alma do verbo é o significado. Agora, esse do, ele não tem alma, ele não tem significado, mas ele tem um poder de persuasão. Então, um belo dia, pelas costas do verbo to be, ele reuniu todos os verbos do mundo dos verbos. E ele começou a falar que era injusto que só o verbo to be pudesse ter o poder de se posicionar antes do sujeito em uma pergunta, ou de que pudesse mandar um not para depois dele. Enfim, ele falou que isso tudo era uma coisa injusta com todos os verbos. Então ele decidiu que daquele dia em diante, ele os representaria.
Ele falou, a partir de hoje, na negativa, estarei eu antes do not. Então, anteriormente, por exemplo, vamos pegar aqui o verbo to travel, que é viajar, uma coisa que todo mundo gosta, certo? Então, por exemplo, se eu falava I travel, que seria eu viajo, na negativa seria I not travel. Porém, agora com a vinda, com a existência desse auxiliar, ele falou, eu me posicionarei antes do not, para auxiliá-los. Eu serei o auxiliar de vocês. Vocês agora terão poder através de mim, na negativa e também na interrogativa. Então passou a ser I do not travel. E quando a gente põe essas duas palavras juntas, quando há uma contração, se torna I don't travel. E o mesmo ocorreu em uma pergunta. Então, se, por exemplo, eu quisesse perguntar para você, você viaja? Então seria simplesmente you travel? Só que agora, como o verbo travel, que é um verbo comum, não tem o poder de pular para frente do sujeito, então ele falou, agora eu estarei antes do sujeito auxiliando vocês. Então se tornou do you travel? Só voltando àquela história louca, no mundo dos verbos há os 3 reis magos, que são o he, o she e o it. E por que eles são especiais? Porque o he, o she e o it, no presente, eles dão um presente ao verbo. Que presente é esse? A letra S. Porém, dependendo da terminação, pode ser ES ou pode ser IES. Mas isso é assunto para uma outra aula, para um outro vídeo, ok? Por exemplo, quando eu conjugo eu viajo, fica I travel. Quando eu conjugo ela viaja, fica she travels. Eu acrescento um S aqui. Porém, o do auxiliar, ele é um desalmado, como vocês sabem. Então, o que ele faz? Ele rouba qualquer alteração que o verbo venha a ter. Então, no momento que ele precisa auxiliar qualquer verbo, e o sujeito sendo he, she, it no presente, ele vai roubar essa letra S para ele. Então, como ele termina com O, então a letra S vai se tornar ES. Então, nesse momento, se eu quero negar she travels, vai ficar she do not travels. Porém, o S está lá, o que o do faz? Ele vai lá e pega esse S para ele, tornando-se, obviamente, ES. Então vai ficar she does not travel. Porque se o travel foi roubado, não tem mais essa letra S, que foi o presente dado pelo she neste caso. Então, a contração vai ser doesn't. O does com not, doesn't. O mesmo ocorre na interrogativa. Então, se anteriormente seria do she travels, a letra S está lá. Opa, o do deu uma olhada, ele viu que a letra S está lá, o que ele faz? Ele rouba para ele também. Então, a partir desse momento vai ser does she travel? O travel sem a letra S. Agora vamos para algumas considerações, pessoal. Como eu disse anteriormente, o do, ele veio a existir de um sentimento negativo, ruim, que o verbo to do tinha. Mas não confundam, agora eu tenho duas coisas distintas. O to do é um verbo que significa fazer e o do é um auxiliar que não tem significado, não tem alma, não se esqueçam disso. E o do, ele vai auxiliar todos os verbos, incluindo o to do. Então, se eu falo I do my homework, que seria eu faço minha lição de casa, no momento que eu nego vai ser I don't do my homework. E se eu quero perguntar se você faz, vai ser do you do your homework? Como vocês viram, eu usei o do 2 vezes, mas como eles estão em posições diferentes, eles também têm significados diferentes. Ou seja, do you do your homework? O primeiro do é o auxiliar, que não tem significado, não tem alma. E o segundo do é o verbo fazer. Não se esqueçam, pessoal, o do ele é um auxiliar, auxilia todos os verbos. Porém, ele fez tudo isso pelas costas do verbo to be, porque o verbo to be é o ser supremo do mundo dos verbos. Ele nunca vai auxiliar o verbo to be. Então, vocês nunca vão ouvir algo do tipo, se eu falo, por exemplo, you are my friend, se eu quero perguntar, não se esqueçam, are é o verbo to be, ele virá na frente do sujeito. A forma correta seria então, are you my friend? Agora, um erro muito comum que as pessoas cometem é falar, do you are my friend? Pessoal, isso é impossível, porque o do nunca vai auxiliar o verbo to be. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, por favor, dê um like aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nos sigam também nas redes sociais, ok? Let's rock your English!